Bastidores do Franchising é um oferecimento de Lynx, líder em tecnologia de gestão para varejo. A necessidade de capacitação da mão de obra é um fato. O empresário sabe disso. A questão é como. Nesse sentido, a tecnologia traz um universo de possibilidades, que vão desde as plataformas de ensino à distância aos dispositivos móveis. Mas isso ainda é insuficiente. É preciso que o conteúdo seja relevante e atraente. E ainda mais do que transmitido, que ele seja aprendido. O cenário é desafiador, mas o Eduardo Terra, da BTR Consulting, explica como unir pedagogia e tecnologia para capacitar, e não simplesmente para treinar a mão de obra. Eduardo, bem-vindo ao Bastidores do Franchising. Obrigado, Pedro. Prazer estar aqui. Vamos falar hoje sobre capacitação no varejo. Queria que você desse uma visão de como é que está esse ambiente que está em plena transformação, né? A gente vê novos formatos, novas mídias. Como é que você vê esse tema de capacitação no varejo nessa ebulição que está acontecendo hoje? Perfeito. Bom, vamos lembrar que a gente viveu a década do varejo. O varejo evoluiu muito, acho que tem muito para evoluir. A gente tem um novo consumidor, né, passando pelas lojas, e aí vem o desafio que é atender esse consumidor, ter pessoas preparadas para fazer isso. E aí quando a gente olha para esse problema, a gente cai no drama que é a educação formal no Brasil. Então a gente sabe que quando a gente contrata um vendedor, a gente contrata um caixa, a gente contrata um gerente de loja, muitas vezes essa pessoa não vem com os conhecimentos básicos, com as competências que a gente gostaria. Se eu quero entregar um atendimento de excelência, se eu quero ter produtividade, que acho que é uma palavrinha mágica hoje em dia, né? E a gente fala de produtividade pensando em tecnologia, e na verdade a produtividade está nas pessoas. E aí capacitação, educação, treinamento caem como a essa solução. E nesse cenário, o que você vê de tendência? O que está mudando? Acho que a primeira tendência é o reconhecimento do empresário de que ele vai ter que fazer isso. Acho que parece mais ou menos óbvio, mas não é. Se a gente voltar 10, 15, 20 anos... Você falar 20 anos atrás... Não, esse problema não é meu. O empresário entendia que se ele tinha estudado, ok. Se ele não tinha estudado, não dava mais para estudar. O mercado era menos competitivo. Muito menos competitivo, um consumidor menos exigente, né? Tinha menos informação. Muito menos. Hoje a gente brinca que o consumidor chega armado na loja com o celular no Google, com mais informação muitas vezes que o próprio vendedor. A segunda tendência é entender que a gente não está falando daqueles treinamentos ou daqueles conteúdos que não se aplicam, né? Cada vez mais eu costumo brincar que a teoria está fazendo as pazes com a prática. Então, quando você chegar para o empresário de varejo e falar, vamos investir em educação, ele falou, não, eu preciso de prática, não preciso de educação. Hoje ele entende, quando você fala, vamos investir em treinamento, em capacitação, que você está falando da prática. Eduardo, tem uma revolução digital acontecendo. Isso impacta também o varejo? Tem uma revolução na forma de capacitar as pessoas pelas lojas, pelo Brasil afora? Tem um caso de um grande varejista, por exemplo, no Brasil, que o gargalo para você capacitar é infraestrutura na loja. Vamos lembrar que quando a gente fala de varejo, eu estou falando da loja. O corporativo, tudo é mais fácil. Quando você está falando de infraestrutura, é computador... Acesso a computadores e banda. Então, por incrível que pareça, a gente tem aí uma revolução para fazer de infraestrutura nas lojas. Quando você vai para a franquia, é a mesma coisa. Eduardo, diante dessa limitação de infraestrutura, como é que os varejistas estão se adaptando? Quando a gente vai aos grandes eventos de varejo ou de franquia, você percebe muito nos corredores dos eventos e nas palestras, nos congressos, busca por essas soluções. Eu, pessoalmente, trabalho a vida inteira com educação, né, com treinamento. Acredito muito que o smartphone vai ser o nosso grande companheiro de aprendizagem. E você acha que mesmo nas cidades menores, a internet por cabo, né, não está chegando em banda larga? Você acha que isso é um limitador ainda do crescimento do online dentro das redes varejistas? Ela chega, mas muitas vezes você escuta das lojas, por incrível que pareça, que a banda está dedicada à transferência de dados,
custo, né, de uma linha mais dedicada. E a consequência é que a capacitação ela para num pedaço da pirâmide, né, que não deveria parar. Então, você consegue treinar todo mundo corporativo, né, que seria a parte de trás do varejo. Você consegue treinar alguma parte do nível gerencial, mas a hora que você chega no gerente da loja, no vendedor, no estoquista e no caixa, a coisa não chega. Então aí o caminho talvez seja realmente ir para o celular. Sem dúvida. Porque celular todo mundo tem. Todo mundo tem. E tablet cada vez mais. Mas hoje você com menos de R$1 por dia tem 3G no celular. Esse processo tem aumentado e acho que mais que isso, né, Pedro? As pessoas são íntimas de olhar um conteúdo no celular, seja porque elas estão ali no Facebook, elas estão acostumadas a digitar. Então, quando a gente imagina a capacitação ali, ela já está acostumada a assistir um vídeo ali, ela está acostumada a interagir com o aplicativo, a digitar, a responder. Isso desde a classe DE até a classe A. Então, isso acho que cria uma condição para que a gente gere a aprendizagem e a capacitação nessa plataforma. Eduardo, como é que você vê esse mix entre presencial e online nos varejos que vocês atendem? Eu continuo achando, né, que a gente está falando em capacitação e ela tem que ser customizada e dosada. Então, vou dar um exemplo. Eu preciso trabalhar um pouco mais os aspectos de liderança de alguns gestores do meu negócio. Talvez eu tenha que fazer uma parte presencial. Eu preciso reunir, eu preciso discutir, eu preciso interagir. Eu preciso falar de um produto novo, de um processo novo ou de uma técnica de vendas. Não faz sentido eu fazer isso presencialmente. Aí as soluções à distância caem como uma luva porque, primeiro, elas são mais eficazes em custo, né? Você acaba treinando muita gente com menos custo. Segundo, e esse é um exemplo importante. Sem transporte, sem nada disso. Então, eu consigo pegar um conteudista, um mestre, né? Fantástico naquele conteúdo e consigo deixá-lo acessível para muita gente. Eduardo, como é que você vê os cases, tanto brasileiros quanto mundiais, que estão dando certo nessa área de capacitação? Eu costumo dizer que acho que os cases ainda são mais de boas iniciativas do que de bons resultados, né? Você percebe iniciativas de empresas de franquia e de varejo investindo algumas grandes em infraestrutura de satélite. Você pega o grupo Multi, com a Wizard, o próprio grupo Boticário, né? Para a grande maioria das empresas, as médias, as menores, essa hipótese de você pensar num satélite nem existe. E aí, naturalmente, você precisa pensar em infraestrutura de internet, que basicamente são os pontos, que podem ser smartphones, tablets ou até os computadores, parceiros, né, que criem a governança daquilo, e os conteúdos. Lembrando, né, eu acho que a gente não pode deixar de falar disso, que não basta ter um mestre e uma tecnologia. Então, acho que a pedagogia, né, ou a andragogia, falando de como é que os adultos aprendem, ela nunca foi tão importante, porque a gente percebe iniciativas que têm uma estrutura bacana, tem um mestre bacana e ninguém está aprendendo nada, porque está faltando justamente a inteligência pedagógica do processo, que não é simples. Então, o ponto aqui não é só ferramenta. Nós estamos falando também de qualidade de conteúdo, de curadoria dos conteúdos que são passados. Nenhuma dúvida, para mim essa é a solução, né? E aí, quando a gente, para citar um exemplo conhecido de todo mundo, né? Quando você vê o sucesso da Porta dos Fundos, fica claro que ali tem uma dinâmica de transmitir o conteúdo naqueles esquetes mais curtos, que é grande parte do sucesso do processo. Então, acho que capacitação a gente pode colocar aí 3 desafios. E eu diria que o terceiro é o mais crítico, que é eu ter uma plataforma definida, se é o satélite, se é o web, se é o presencial. 2, ter um conteúdo que envolve o conteúdo e o conteudista. E 3, ter uma estratégia pedagógica, uma inteligência pedagógica. Eduardo, para a gente fechar essa entrevista, se você tivesse que dar uma dica para quem está assistindo esse programa de como implementar mecanismos de capacitação em suas redes mais eficazes, que dica você daria? Eu acho que a principal dica é a gente entender que esse é um desafio do empresário, primeiro ponto. Quer dizer, se eu não ajudar os meus funcionários na capacitação, o meu resultado não virá. Esse é o primeiro ponto. Então, aí, quando a gente está falando de redes de franquia, franqueador capacitar o franqueado exatamente. E depois até a ponta, os funcionários da... Outra dica que eu sempre coloco é oriente ele nessa trilha. Quando você fala se você precisa estudar, se você precisa se capacitar, as pessoas não têm referência do que elas precisam melhorar. Então, quando você dá um feedback
Como é que depois desse feedback você vai orientar ele a mudar aquilo? Falar, tá vendo esse curso de técnica de vendas? Eu quero que você assista, faça ele, e daqui a uma semana nós vamos conversar de novo, você vai me dizer o que você aprendeu e eu vou observar você atendendo o cliente. Isto é gestão, isto é desenvolvimento, é assim que se faz resultado. Não é só reclamar de um atendimento mal feito. Não é só reclamar. Isso pode ser um curso, pode ser um vídeo na internet, pode ser um livro. Exatamente. Qual é o final dessa história? Você vai ter uma equipe mais capacitada e quem ganha com isso? O empresário. Porque isso é produtividade, isso é resultado, isso é venda, isso é um monte de outras coisas boas. Hein? Muito bem. Obrigado pela entrevista, Eduardo. Obrigado, Pedro. O Bastidores do Franchising fica por aqui. Nós nos vemos no próximo programa. Até lá.